Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Deus pela presença de cada um de vocês. Pode tomar seu assento. Só não estou entendendo porque o pessoal está sentando longe daqui do altar. O que está acontecendo aí, gente? Quando for assim, senta aqui mais próximo do altar. Aí, ó, faz que nem o Valdenir ali, ó. Aí, meu irmão. Deus abençoe. Se você puder vir mais para frente, isso. Fica mais pertinho aqui. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Mais uma quarta-feira aqui. Muito feliz de estarmos aqui essa quarta-feira. Continuando o tema Transformados. Sexta-feira, quarta-feira. Nós estamos aqui, eu estou pensando na oração de homens. Mais uma sexta-feira aqui, pregando, falando sobre esse tema, transformando minha fé, minha vida através da fé. Transformando minha vida através da fé. Nós estamos aqui, essas sextas-feiras, falando de vários personagens bíblicos, vários exemplos de fé. E hoje não vai ser diferente, nós vamos falar hoje sobre o apóstolo Pedro. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai nos ensinar muito através do testemunho e da vida de Pedro. Mas antes da gente começar, eu queria dar uma excelente notícia. A nossa apóstola Gislene, ela estava, semana passada ela foi internada, ela estava com algumas dores ali, no seu corpo, enfim, e ela precisou ficar essa semana todinha aí numa bateria de exames, e o apóstolo Nivaldo sempre nos comunicando ali, sempre passando o relatório, e para a honra e para a glória do Senhor Jesus, hoje ela recebeu alta. Então eu queria que você desse um forte aplauso ao Senhor pela vida da apóstola, que também está nos assistindo. Glória a Deus pela sua vida, apóstola, que bom, que boa notícia. Ela segue ainda em recuperação, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, daqui a pouco ela está aí firme e forte, como sempre ela está aqui com a gente nos cultos. Que ótima notícia aí, essa sexta-feira que a gente recebeu. Então estamos muito felizes, amém? Você está feliz? Glória a Deus. Aí teve um irmão aí que está mais feliz que todo mundo aí, deu um gritinho, e aí foi bom. Amém? Então eu queria convidar você, sem demora, a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. Amém? Vou pedir para você que está com a sua Bíblia aí, abra aí ela, e você que está sem a Bíblia, acompanhe aqui o texto no telão. Eu vou ler aqui com vocês esse texto. Eu sei que a gente faz alguns pedidos aqui que às vezes ficam meio impossíveis, mas dá para colocar na versão NVT? Se não for atrapalhar aí. Por favor. Aí, obrigado. Lucas capítulo 22, versículo 31, a gente vai ler até o versículo 34, diz o seguinte: Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Versículo 32, Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiveres se arrependido, em outras traduções vai dizer, depois quando você tiver convertido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Versículo 33. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. E o último versículo aqui, Jesus porém respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa, hoje, antes que o galo cante,
você negará 3 vezes que me conhece. Amém? Um texto que eu sei que muitos aqui já leram, já viram muitas ministrações. Esse texto faz me lembrar da primeira Copa que eu assisti. Vocês vão entender aqui, vou fazer uma comparação com futebol e com esse momento que Pedro está passando aqui. A primeira Copa que eu lembro assim de ter acompanhado de verdade foi no ano de 1990. Copa da Itália, se não me engano. Eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro do dia que o Brasil foi eliminado. Era Brasil e Argentina, semifinal, se não me engano. E eu lembro que o Brasil perdeu de 1-0, gol do centroavante da Argentina chamado Canidia. Eu era bem molecotinho ainda, bem pequenininho. Tinha aí por volta de 7 anos. E foi a primeira Copa que eu lembrei assim, de eu ter assistido. Mas que decepção, que frustração foi perder para a Argentina. Como o Galvão Bueno diz, né? Ganhar da Argentina é bom, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor. E perder da Argentina é uma das piores coisas que existe no futebol. Nós estamos na época de Copa, né? Então, para a gente se aproximar desse assunto aqui, fazer um paralelo com o texto. Mas aí, 4 anos depois, veio a Copa dos Estados Unidos, parecido com essa aqui que vai ter agora. Essa aqui tem mais 2 países que vão sediar, né? Naquela época, em 94, só foi os Estados Unidos, agora é Estados Unidos, México e Canadá. Passou 4 anos. E aí o Brasil foi sem esperança. O Brasil, na Copa de 94, foi aos trancos e barrancos ali, se classificando, ali nos últimos jogos. E aí a gente conhece já a história, vem lá Bebeto, Romário e companhia. E aí vai ganhando jogos, vai ganhando, com muita emoção. Chega na final, pega a Itália. No tempo regulamentar, o Brasil não consegue ganhar, nem a Itália. E vamos para os pênaltis, e aí a gente já sabe o final da história. Roberto Baggio, no último pênalti, chuta lá na lua. E o Brasil é tetra, né? Lembrando aí da narração do Galvão Bueno. É tetra, ele gritando lá. Foi muito bacana. 4 anos se passaram. Mas a Copa de 90, a derrota ou o fracasso de 90, eu tenho certeza que ajudou muito e trouxe muitas lições para a seleção de 94, para que ela pudesse ser campeã. O texto que nós acabamos de ler é um pré-anúncio de um fracasso. É o Senhor Jesus chamando a atenção de Simão, e é engraçado que a gente lendo o texto, a gente vê muitas vezes ali no texto Jesus chamando Simão e não Pedro, porque Simão era o nome dele antes de conhecer Jesus. O apóstolo Pedro não se chamava Pedro. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, então o nome dele era Simão. E aí Jesus está ali nesse texto que a gente acabou de ler, tecendo um diálogo ali. Simão, abre o seu olho. Simão, toma cuidado. Parecendo aquele pai ou aquela mãe que fala: meu filho, toma cuidado quando você sair na rua. Olha, vai esfriar, leva o casaco, leva o guarda-chuva, toma cuidado. Jesus está anunciando ali, ou direcionando Pedro, falando: Pedro, toma cuidado. Simão, ali no início, toma cuidado, porque é certo que se você continuar dessa forma, a ruína vai vir. Então a nossa vida, ela vai ser permeada por muitas vezes pelo fracasso. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas com certeza, se eu pedisse para você levantar a mão aqui e falar: me diga em algum momento da sua vida quem já fracassou, levante a mão. E aí muitos de nós aqui
levantaríamos as mãos e iríamos confirmar isso, né? Olha, em algum momento da minha vida eu passei por um momento de fracasso. Em algum tempo da minha vida eu fracassei. Quer seja na área espiritual, profissional, conjugal, enfim, em diversas áreas das nossas vidas, nós passamos por algum momento de fracasso. Só que o fracasso não é o nosso destino. O fracasso, ele é apenas uma estação. E isso tem que ficar gravado nas nossas mentes, que o fracasso não pode ser o ponto final da sua história. O fracasso, ele é apenas uma estação, que você vai parar ali um tempo, mas depois a viagem vai prosseguir, até que você chegue ao seu destino final. E assim, na história de Simão barra Pedro, né, como a gente pode dizer aqui, o texto está falando, é isso que ele passou na sua vida, um momento de fracasso. O fracasso de Pedro revela a pedagogia da graça, porque o fracasso, ele é uma forma de ensino para nós. O fracasso, por muitas vezes, vai nos trazer lições. Como eu disse para você, não estou pregando aqui sobre fracasso, que fracasso é bom. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que o fracasso, quando você passar por ele, quando você parar na estação chamada fracasso, essa estação vai te trazer algumas lições. Essa estação vai te trazer alguns aprendizados. Era o que estava acontecendo aqui com Pedro. Pedro, ele tinha a revelação sobre Jesus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16, ele vai dar a seguinte afirmação sobre quem é Jesus. Jesus pergunta para os seus discípulos o que estavam falando de Jesus por Jerusalém, pelos arredores. E alguns deles vão trazendo os relatos. Estão falando que você é Elias, outros falam que você é Moisés, enfim, vai citando alguns profetas importantes do Antigo Testamento, mas Pedro, ele fala algo que impressiona Jesus, e ele diz a seguinte frase: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós estamos falando de um homem aqui, que sabe quem é Jesus Cristo, amém? Nós estamos falando de Pedro, um homem que por mais impossível, o seu ímpeto, né, fosse alto, fosse impetuoso, fosse um homem de caráter volátil, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora eu amo, uma hora eu odeio, mas ele tinha a revelação de quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E ele traz essa revelação. Então nós estamos falando desse camarada, desse homem, que tem a revelação de Jesus. Mas isso não quer dizer que ele tenha a maturidade espiritual para prosseguir com Jesus. Então você pode ter a revelação de quem é Jesus, você pode conhecer a Bíblia, você pode ter os cursos teológicos, ser um seminarista, ser alguém entendido da lei, da palavra, busca, mas pode ser como Pedro, que tem esse entendimento, mas não conhece a profundidade de Jesus. Tem a revelação, mas não tem profundidade, não consegue ir além daquilo que você já sabe, porque você teve esse conhecimento, e Pedro recebe um elogio de Jesus, e aquilo então parece que é o prêmio que ele precisava receber. E quando ele recebe esse elogio, que esse que a gente acabou de ver aqui, né, dessa frase, e Jesus diz, né, para ele: porque você falou isso, Pedro? Porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus, foi o próprio Deus que te fez revelar isso, fez você entender.
Mas Pedro, ele não tinha maturidade. Porque talvez por causa desses feitos, dessas habilidades, dessa revelação, desse entendimento que ele tinha de Jesus Cristo, isso foi gerando no coração de Pedro uma soberba e uma arrogância, e ele foi se inflando, parecendo um balão, se inflando de vento, e não de espírito, mas se inflando de si mesmo, de algo como o vento que passa por nós, que vem e vai, que é algo momentâneo. Pedro, ele precisava ter a revelação, mas também precisava ter maturidade. E nesse texto, quando a gente lê aqui de Lucas, Jesus está tentando abrir os olhos de Pedro, porque mais do que Pedro conhecer Jesus, Jesus conhecia muito mais ainda quem era Pedro. Meus irmãos, o Senhor Jesus conhece mais a você do que você mesmo, do que você próprio. Jesus conhece você de molécula por molécula, célula por célula, membro por membro. Jesus conhece a sua estrutura, conhece os seus pensamentos, os mais ocultos, os mais escondidos. E o fato é que quando Jesus olha para nós, Ele vê em nós uma raiz de iniquidade. Ele não vai deixar com que essa raiz brote ou crie ramos ou cresça, mas Jesus, ele vai tentar de alguma forma arrancar essa raiz de iniquidade, moldar o seu coração para que você se chegue mais perto dele. Mas a tentativa de Jesus aqui com Pedro vai ficando frustrada, porque Pedro vai dizer uma frase ali que marca: não, se for preciso eu morrerei por você. E aí Jesus fala: Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, ainda que o galo cante, você vai me negar, e vai me negar por 3 vezes. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro é que: Pedro, eu te conheço mais do que você mesmo. O seu discurso é muito bonito, Pedro. O seu discurso é maravilhoso. Qual é o líder, qual é o discipulador, o mentor que não quer ouvir uma frase dessa, não é, pastor Matos? Estou contigo, pastor Matos. Se for preciso morrer, a gente morre junto. Mas chega na hora do vamos ver. E quantas vezes nós dissemos isso para Jesus: Senhor Jesus, eu estou contigo e não abro, vamos juntos. Mas na hora do vamos ver, como diz o ditado, na hora que a porca torce o rabo, é que a gente demonstra quem nós realmente somos. Então Pedro estava sendo orientado por Jesus. No versículo 32, Jesus diz uma frase que é ainda mais profunda ainda. Na versão Almeida, Revista e Atualizada, o versículo 32 vai dizer o seguinte: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha essa frase de Jesus para Pedro. Pode colocar aqui, por favor, versículo 32, para a gente acompanhar aqui. Olha que frase marcante. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro tinha revelação, Pedro andava com Jesus, mas Pedro não era convertido, ou seja, o seu coração ainda não pertencia 100% para Jesus. Não é 99%, não é 99,9%, é 100%. Pedro
foi avisado por Jesus: Pedro, você precisa de uma conversão. Você anda comigo, você ouve a minha voz, sabe quem eu sou, mas ainda o seu coração não é convertido, porque você fala de si mesmo, você fala de emoção, você não fala com racionalidade, você não está pensando naquilo que você está falando. E o Senhor quer que nós sejamos um pouco racionais nesse momento, não racionais do grupo, tá? Que você pense mais naquilo que você vai dizer para Ele, porque o Senhor tem te orientado, tem falado com você, mas você tem teimado em dizer: não, Senhor, está tudo bem, eu estou voando, eu estou na minha melhor fase, eu estou vibrando no Senhor, eu tenho entendido mais sobre quem é você, eu tenho recebido revelação do Senhor. Mas você está falando mais sobre você do que sobre você e Jesus. Você está falando mais sobre as suas experiências e não está falando da troca de experiências que você tem com Jesus. E isso é algo que nos leva ao fracasso. As suas experiências, as suas emoções têm falado mais alto do que um relacionamento profundo e verdadeiro com Jesus. E meu irmão e minha irmã, isso é o caminho para o fracasso. E aí sim, você pode viver um ponto final. E esse ponto final pode ser essa estação chamada fracasso, que é uma estação somente de passagem, como a gente disse antes aqui para vocês. O fracasso de Pedro nos mostra que Deus usa processos dolorosos para amadurecer a nossa fé. Mas o fato também é que Pedro precisava passar por isso, para que a fé dele aumentasse e fosse fortalecida. Para que Pedro realmente fizesse jus a esse nome, Pedro, que significa pedra, algo firme, algo sólido. E aí onde começou o fracasso de Pedro? Pedro fracassou porque confiava demais em si mesmo. Olha o que John MacArthur fala sobre o fracasso de Pedro. Pedro fracassou não porque amava pouco a Jesus, mas porque confiava demais em si mesmo. E aí, olhando para essa frase, eu lembro da história do navio Titanic. Quem já assistiu o filme lá, né, do Titanic, que demora mais ou menos umas 6 horas para acabar, né? Aquele filme é interminável, 4 horas, né? Com Leonardo DiCaprio, tal, não sei o quê. Filme gigante, mas que conta a história, né, de um casal que se conhece lá naquele navio, enfim. E o Titanic, ele foi feito, esse navio, quando ele foi lançado, lá em mais ou menos em 1920, quando ele foi lançado, conta-se uma história que um dos seus construtores foi entrevistado. Ele disse na entrevista que nem Deus podia afundar aquele navio, nem Deus conseguia afundar aquele navio. Tamanha tecnologia que existia ali naquele navio, foi empregada naquele navio para desenvolver aquele navio. E a história de quem assistiu o filme, tem alguém aqui que não assistiu ainda o Titanic? Não? Misericórdia, mano. Depois você assiste. Mas vou dar um spoilerzinho aqui, o navio afunda. Tá bom? Não vai ficar triste comigo não, né? O navio afunda. Ou seja, Deus usou um iceberg para afundar. O problema dessas histórias é que a autoconfiança que o construtor do Titanic e de Pedro causaram foi o início da ruína e do fracasso de cada um deles. O problema é quando a gente confia demais em si. Não é problema confiar em si, mas o problema é quando a gente confia demais.
exagero. Certa vez eu vi uma pessoa falando aqui na igreja: eu vou precisar me ausentar alguns dias, e para fazer a tarefa que eu faço aqui na igreja não tem ninguém. Aí eu falei: vigia, varão. Vigia, que isso aí você está caminhando para a sua queda. Porque Deus levanta sempre outra pessoa. Se você não estiver disponível, Deus vai sempre levantar uma outra pessoa. A Bíblia diz, né, lá no Antigo Testamento, que se a gente não clamar, até as pedras clamarão. Até as pedras Deus vai usar para louvar a Ele. Toma cuidado com esse seu egocentrismo, esse ego elevado. Não é problema você confiar em si, você tem que confiar em si. Você tem que saber o seu propósito de vida aqui na terra e para que Deus te fez. Isso é importante. Você precisa saber para que você nasceu e quem você é em Jesus Cristo. Eu conversava com a minha esposa e esses dias a gente estava falando sobre essas dúvidas às vezes que pairam na nossa cabeça. E eu disse: o problema é que nós às vezes esquecemos que nós somos em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais. Está vendo? Você sabe, mas às vezes você esquece. Porque você confia mais no seu braço, no seu intelecto, nas experiências que você teve, nas habilidades e dons que o Senhor colocou nas suas mãos. E aí você coloca você como aquele que é capaz de realizar e tira o Senhor do centro, do trono dele, da sua vida, e o Senhor fica afastado da sua vida, fica colocado de escanteio, porque agora você tem o controle da situação. E essa situação que Pedro passa, Jesus está mostrando para ele: Pedro, você não sabe de nada, inocente. Era mais ou menos essa frase que Jesus estava querendo dizer para Pedro: você não sabe de nada. Você acha que sabe, você acha que conhece, porque andou comigo, porque viu eu fazendo milagres, porque você operou milagres também, porque eu te enviei de 2 em 2, você orou, você expulsou demônios, você curou. E isso agora fez o seu ego inflar, e agora você se acha suficiente. E eu estou te falando: Pedro, você precisa rever esse conceito. Pedro, você precisa rever essa rota. Meu irmão, será que não está na hora de você rever essa rota, essa trilha que você está caminhando? Será que essa trilha que você está indo, esse caminho que você está percorrendo, não tem cada vez colocado o Senhor longe do centro da sua vida? Será que porque você já ouviu demais, você já leu demais, você já entendeu demais, agora você está se achando demais, e isso está te levando cada vez mais para o fracasso, e você não quer entender, você não quer abrir os seus olhos, os sinais estão aí, mas você continua a ir por esse caminho de autossuficiência? Tome cuidado. Pedro disse para Jesus: eu nunca te abandonarei. E a gente conhece a história. Quando o bicho pegou: não conheço ele. Não sei quem é. Você fala igual a ele. Não. É louca essa mulher. Não, eu não sei quem ele é. Fracasso foi anunciado, mas Pedro pagou para ver. O problema dele não era falta de amor, mas excesso de autoconfiança. E a história nos mostra, né, que confiar demais em si é um prenúncio para o fracasso. Muitos fracassos acontecem quando confiamos demais em nossa força do que na graça de Deus. Deus tem graça para nossas vidas.
E se você realiza, e se você faz, é porque Deus te deu graça. E a graça do Senhor te fortalece e você consegue realizar. Se você consegue ter um bom desempenho, não é por causa da sua faculdade, não é por causa do seu intelecto, é porque o Senhor derramou graça sobre você, e essa graça te enche, te imunda, e aí você consegue transbordar da graça do Senhor, e você consegue realizar feitos inimagináveis. A graça do Senhor está sobre a sua vida. Não confie em si próprio. Não confie demais em si próprio, melhor dizendo. O fracasso começa no secreto. No Getsemane, Jesus disse: vigiai e orai. Lá em Mateus 26, 41, é onde Jesus fala isso. Mas Pedro dormiu. Antes de cair publicamente, ele negligenciou espiritualmente no secreto. E aí é onde o fracasso começa. Deus tem te chamado para orar, e você tem negligenciado. Deus tem te chamado para jejuar, e você tem negligenciado. Deus tem pedido para você ter temor, e você tem negligenciado. O fato é que nós não conseguimos, nós seres humanos, líderes, pastores, nós não conseguimos fiscalizar, arrumar uma forma, um jeito de ver o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você busca. Mas Jesus estava falando ali naquele momento do Getsemane, vigiar e orar, e a gente pede para você, vigie e ore. Será que nós não estamos negligenciando a oração, o jejum, a busca pelo Senhor? E é certo que o fracasso vai ser o seu destino final, porque negligenciar é pecado. Negligenciar é saber que eu tenho que fazer e não faço. Você está pecando, você vai ser cobrado um dia pelo Senhor, naquele grande dia, no dia do juízo final. Deus te deu dons, Deus te deu entendimento, Deus te deu sabedoria, mas você quis levar a vida do seu jeito, e aí negligenciou. Não precisa orar tanto, não precisa buscar tanto. Certa vez eu ouvi uma frase, um rapaz que buscava muito ao Senhor, e às vezes ele era visto como motivo de chacota. Ah, esse aí é santo demais. O que é ser santo demais? É lógico que a gente não deve levar a nossa santidade para coisa da religiosidade, para o campo da religiosidade, ou seja, arrotar uma santidade, assim como os fariseus faziam, arrotavam uma santidade, mas se consagrar, buscar, se separar, isso é importante você fazer. E será que, assim como Pedro, que no Getsemane Jesus pediu para ele orar, vigiar, ele não fez, ele dormiu, e não foi por nenhuma, nem por duas, nem por 3 vezes, foi por várias vezes. Jesus subia para orar, quando ele voltava eles estavam dormindo. Jesus falava: vai gente, acorda, eu vou subir de novo. Ele ia, orava, quando ele voltava, estava lá de novo eles dormindo. Meu irmão, acorda. Eu sei que chegou o tempo do frio, e o frio dá um pouquinho de preguiça. Não sei se é só em mim. Dá uma preguicinha, não dá? O frio? Meu Deus, para levantar da cama, né, parece que tem umas 10 mãos aqui te segurando. Não, a coberta te abraça. Não, fica mais um pouquinho. Meu Deus, parece que o frio está nos fazendo a gente dormir mais do que precisamos e necessitamos. Você precisa ter um tempo para o seu descanso, sim, mas na hora de estar acordado, fique acordado. Aqui Jesus estava pedindo um pouco de esforço, de empenho. Se sacrifique um pouquinho aqui, vigie e orem, porque eu vou buscar ao Pai, eu preciso me fortalecer ainda mais.
está chegando um tempo difícil, está chegando a hora mais difícil da minha vida. Orem, vigiem, mas eles dormiam. E o seu sono pode acabar com a vida de outras pessoas. O seu sono pode ser o ponto crucial para que vidas se percam. Ore e jejue, meu irmão. Busque as coisas do alto, busque as coisas espirituais. Seja um homem e uma mulher espiritual, para que o fracasso não venha sobre a sua vida. Não seja distraído. Não fique alheio às questões do espírito. O Senhor precisa da sua atenção. Mas Deus usou o fracasso de Pedro para transformar a sua fé em algo sólido. Agostinho de Hipona, o teólogo filósofo do século II, ele entendia que Deus usava e usa as quedas para destruir o orgulho humano. Como eu disse para vocês, o fracasso é uma estação, não é o seu destino. O fracasso não é um ponto final. O fracasso é apenas uma estação que vai passar, que você vai passar por ela. É um percalço, é uma dificuldade, mas que você vai passar por ela. Então Deus usou esse fracasso para moldar a fé de Pedro. Jesus sabia que a queda de Pedro, sabia já da queda de Pedro, pois o conhecia muito bem. E ele mesmo disse isso: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Olha o conhecimento de Jesus por nós. O Senhor Jesus te conhece profundamente, amém? Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Glória a Deus. Eu estou falando que o frio está dando sono, não é? O Senhor Jesus te conhece profundamente. E o Senhor Jesus utiliza pessoas, instrumentos de Deus, para sempre te trazer alertas. Cuidado. Vigia. Eu estou orando por você, meu irmão, que se você continuar, eu vou orar, meu irmão, para que você não caia nesse abismo. Saia dessa rota. Quem nunca ouviu um puxãozinho de orelha aqui? Quem nunca ouviu? Levanta a mão. Graças a Deus, todo mundo levantou a mão. E olha, se tem uma pessoa que gosta de puxar a minha orelha, por incrível que pareça, não se chama apóstolo Nivaldo. É uma baixinha assim, do cabelo caracolado, meio loiro. Eita, ali. A orelha daqui a pouco vai chegar no chão. E puxa a orelha, hein? Agora então. Agora você é pastor, hein? Toma cuidado aí que você vai, né? Toma cuidado. Meu Deus, me dá um descanso, estou em casa. Cuidado, você é pastor agora. Eita, tudo agora é pastor, hein? Ai, ai, ai. Pois é. Instrumento de Deus para acender um alerta. E ali não dá boi não, hein? Ali é que nem zagueiro de Copa do Mundo. Fica ali fungando o cangote. Mas sempre faz isso para o meu bem. Para me despertar para realidades, para me acordar, para me manter no foco. Porque ela me conhece. Ela me conhece. Ela tem a chave do meu coração. E só quem conhece a gente profundamente dá essas dicas excepcionais. Às vezes a gente fica bravo. A gente às vezes fica meio... de novo? Mas no final, tomara que ela não esteja vendo, mas no final, tem razão. Quem te conhece profundamente te ama e vai cuidar de você até nos mínimos detalhes.
Quem te conhece profundamente, te ama, vai cuidar de você, até naquilo que você não acha que está errando, mas está errando. Até aquilo que você acha que não tem nada a ver, mas tem sim a ver. E talvez para Pedro, aquele momento ali, o que Jesus estava falando, talvez seria uma bobagem. Isso é o que eu estou falando, tá? Não está na Bíblia. Depois vai falar assim, o pastor falou que o Pedro chamou, falando que Jesus estava, que Pedro estava falando que Pedro estava achando que Jesus estava falando bobagem. Não é isso. É aqui uma viagem minha. É um pensamento meu, um entendimento meu. E às vezes, quem está nos chamando a atenção, quem está cuidando de nós, está dando uma direção, bobagem, está falando demais, não sabe o que está falando. Ah, meu Deus, já falou isso quantas e quantas vezes. Eu rogarei por ti, Pedro, para que tua fé não desfaleça. Jesus conhecia Pedro. Mas a queda não cancelou o chamado. Depois do fracasso, Pedro chorou, se escondeu e até voltou a pescar. Mas Jesus o restaurou. João capítulo 21, versículo 15 até o 17. Tem aquela famosa passagem quando Jesus, por 3 vezes, faz uma pergunta para Pedro: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Alimenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Cuida. Aí sim Pedro, agora, fazendo jus ao seu nome. O fracasso transformou, o fracasso foi um instrumento usado pelo Senhor Jesus para transformar Simão em Pedro. O fracasso foi um instrumento usado por Jesus para transformar aquilo que era volátil, aquilo que era uma montanha russa, em algo estável, sólido, rígido, firme. Seja um homem e uma mulher firme, seja pedra. Porque nós esse ano recebemos essa palavra, que nós vamos estar firmados na rocha. Nós vamos nos tornar pedra, algo sólido, em nome de Jesus. O fracasso de Pedro destruiu a sua autoestima, trouxe revelação à sua fraqueza, e transformou sua fé em algo sólido como pedra. O fracasso, como eu disse para vocês, não foi o fim, só foi uma estação. Pedro foi até as últimas consequências e honrou o nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa chamada. Transformando a minha vida através da fé. Em alguns momentos, o fracasso será um instrumento usado pelo Senhor Jesus para transformar você em um homem e uma mulher de fé. Como eu disse para vocês, o fracasso não é o ponto final. Ele é apenas uma estação que vai te trazer aprendizado, você vai amadurecer, você vai ficar firme, vai se tornar um homem ou uma mulher espiritualmente resiliente, e aí será alguém que vai honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quantos creem nessa palavra? Dê um aplauso ao Senhor. Eu sei que pode ser mais forte, mais alto esse aplauso, amém? Aleluia! Vou pedir por favor para que você se coloque de pé. E aí, como é que você chegou aqui hoje, essa noite? Como é que foi a sua vida esse mês? Nós encerramos o mês de maio agora. Como é que foi a sua vida? Como é que foi esse mês para você? Como é que tem sido a sua vida durante
4, 5 anos para cá. Pastor, glória a Deus, a minha vida tem sido top. Eu tenho, parecendo aqui um foguete, ó. Foguete não dá ré, só do Elon Musk. Mas eu não sou o foguete do Elon Musk, não. Aqui vai. Estou voando, pastor. Estou daquele jeito. Vigia e ore, para que isso permaneça. Mas se hoje você chegou aqui, pastor, essa palavra hoje é para mim. Podia ir todo mundo para casa e ficar só eu aqui no culto. Porque eu estou dessa forma. Só dando um murro em ponta de faca. Só quebrando a cabeça. Nada está dando certo. Eu não sei aonde eu estou errando. Eu não sei o que precisa acontecer. Me ajuda. Eu estou pedindo ajuda para o Senhor. Eu estou clamando a Ele. Eu tenho vivido fracasso atrás de fracasso. Eu quero dizer para você que isso é apenas uma estação. Aperte os cintos, porque a viagem vai continuar. E essa estação de fracasso vai ficar para trás. E você vai rumo à vitória com o Senhor em nome de Jesus. Mas o que você tem aprendido com esse tempo de fracasso? Aí não é o seu lugar. É um momento, é algo passageiro. Você vai sair deste lugar para viver as promessas e as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Eu não sei quantos igual ao pastor Madison recebe, mas eu vou repetir. O Senhor está te levando para um tempo de viver as suas promessas na plenitude, para a honra e para o louvor do nome dEle, em nome de Jesus. Se você crê, dá um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus, feche seus olhos. Jesus. Jesus, abre os nossos olhos nessa hora. Abre os nossos olhos, Jesus. Eu não aguento mais viver neste lugar. Eu não aguento mais ser essa pessoa fracassada. Jesus, eu quero mudar de estação, eu quero sair deste lugar. Mas eu tenho agora entendido, depois dessa palavra, que eu tenho confiado nos meus méritos. Eu sou uma pessoa de ego inflamado, eu confio em mim, eu confio na minha capacidade. Ai de mim se não correr atrás, ai de mim se eu não fizer. E eu tirei o Senhor Jesus do centro da minha vida. E o Senhor Jesus me alertou, me orientou, falou comigo, usou a vida de homens, de mulheres, de líderes, de pastores, pastoras, para falar comigo, mas eu decidi não dar bola, eu decidi viver a minha vida, eu decidi fazer do meu jeito. Agora sim está ficando claro, e eu tenho entendido agora, que eu preciso me render aos seus pés. Eu preciso reconhecer quem eu sou, o meu caráter difícil, complicado. Senhor, me molda, me transforma. E eu sei que esse processo do fracasso é dolorido, mas eu vou aprender agora, eu vou sair deste lugar. O fracasso não é o meu lugar. Eu vou viver de glória em glória, vitória em vitória, porque o Senhor está comigo, porque em Ti eu sou mais do que vencedor, e assim será na minha vida. Eu quero convidar você a orar, meu irmão e minha irmã. Eu quero convidar você a abrir a sua boca e declarar que você não quer mais viver no fracasso. Declare que você já aprendeu aquilo que precisava ser aprendido. Fale com o Senhor Jesus agora. Senhor, me tira desse lugar, me leva
para o alvo que é Ti, Jesus. Me leva, Senhor, para os caminhos de bênção. Me leva, Senhor, para os caminhos de vitória. Me leva, Senhor, para as Suas promessas. Eu recebo isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.